Tecnologia sustentável, de facto, é aquilo que hoje trago aqui partilhar, decidi partilhar convosco. Obviamente, o tema da sustentabilidade é um tema que para todos nós é muito relevante, não só por aquilo que contribui, obviamente, para o benefício do universo, do nosso ecossistema, mas particularmente, e era aqui um bocadinho o foco que irei fazer nesta minha apresentação, aquilo que representa para o negócio. Okay? Portanto, não só o contributo global, que obviamente temos que perseguir, mas sobretudo também o benefício para o mundo empresarial que a sustentabilidade aporta. Há um estudo que foi publicado no Fórum Económico Mundial em 2021, feito pela Accenture. Eu julgo que é de senso comum, de certa forma vocês percebem, que faz algum sentido isto que vou dizer, que as empresas que apostam na sustentabilidade têm 2,5 vezes maior probabilidade de sucesso do que aquelas que não fazem. Okay? Portanto, isto são dados estruturados, obviamente apresentados pela Accenture neste Fórum Mundial, e que de facto revela a importância da sustentabilidade para o mundo dos negócios. Nós percebemos isto já há algum tempo e definimos, obviamente, uma jornada no sentido de termos em 2040 a neutralidade carbónica, aquilo que nós queremos perseguir, e até lá temos, obviamente, aqui objetivos parcelados de curto prazo. Em 2030, por exemplo, queremos ter 50% em 2030 queremos ter 100% da utilização do consumo de energia usando fontes alternativas. Nós hoje já estamos num número perto dos 48%, 49%, e já em 2025 era o nosso propósito atingir 50% de utilização de energia renovável, portanto estamos muito próximos desta meta de curto prazo. Outros aspectos, obviamente, relevantes têm a ver com a nossa investigação e inovação de novas soluções. Temos mais de 6.000 patentes, sempre com esta preocupação do tema da sustentabilidade. Um outro aspecto não menos relevante, pelo facto de termos um banco dentro da nossa estrutura, permite-nos oferecer este tipo de soluções, que é o aproveitamento da economia circular. E para vocês perceberem, cerca de 85% das tecnologias que nós recuperamos nos servidores, nos sistemas de armazenamento, nos sistemas de rede, que recuperamos, 85% deles são reintroduzidos no processo, novamente, produtivo. Portanto, só 15 é que são recycle, 85 são refurbish, e, portanto, há aqui também um benefício tremendo que estamos já hoje a aportar. E depois temos, obviamente, ali um conjunto de práticas com os nossos parceiros, porque achamos que sozinhos não vamos lá, portanto, precisamos de trabalhar no ecossistema de forma a atingirmos estas métricas globais de sustentabilidade. Portanto, nós achamos que, de facto, a sustentabilidade é um catalisador de negócio. Portanto, não é somente o benefício para o universo, para nós como cidadãos deste mundo, mas, obviamente, também como um diferenciador no brand. As companhias que investem na sustentabilidade são, de facto, reconhecidas. Eu optarei por comprar uma empresa que investe em sustentabilidade do que aquela que não o faz. Se nós pensarmos, nós próprios fazemos assim, nós tivemos a certeza que uma investe mais do que a outra em sustentabilidade, eu vou preferir investir na que investe. E é, obviamente, também novos modelos de negócio que este modelo, ou que esta preocupação da sustentabilidade vem aportar, que de facto também aqui é um diferenciador relativamente à inovação que podemos aportar ao mercado. Mas isto é tudo, é verdade, é compreensível, é de senso comum, mas não é fácil. Quer dizer, é fácil falar, pois é difícil de implementar. Há aqui alguns inibidores, obviamente, que ainda existem, portanto, também, de certa forma, este evento permite ajudar a tentar desmistificar e tentar agilizar alguns aspectos que, de facto, que ainda hoje é uma realidade em algumas organizações. Ainda não é reconhecido verdadeiramente o benefício da sustentabilidade em muitas organizações, do ponto de vista de negócio, o que é que isto representa, de facto, para o meu negócio. É, de facto, assim ou é um... Eu também tenho, mas depois, na verdade, não conseguem perceber outro benefício adicional que provém da sustentabilidade. Há, de facto, aqui ainda também um conjunto de métricas que ainda não são bem compreendidas, não é? E algumas delas ainda não foram bem delineadas, não é? Para poder promover o que a sustentabilidade aporta, do ponto de vista de benefícios. Há uma escassez de talentos, ainda nomeadamente nos talentos da IT associados à sustentabilidade. Estamos a dar os primeiros passos e, portanto, não há ainda em número suficiente recursos humanos no mercado que olhe estas duas coisas, estas duas vertentes, de uma forma unificada. E depois, obviamente, há aqui cada vez mais
porque começa a ser muito relevante o tema da sustentabilidade, cada vez mais compliance, novas regras, e que por vezes as próprias organizações têm dificuldade em seguir, não é? Estas regras que são muitas vezes solicitadas pelos reguladores, que não são fáceis de implementar. E está, de facto, aqui alguns inibidores associados. O outro inibidor, que é, de facto, o inibidor do mercado, do negócio, o volume de dados, e aqui há pouco falámos muito, o Afonso falou, o Vasco falou da questão e também o Nuno sobre o tema dos workplaces, o crescimento dos dados que estão a acontecer. Portanto, há aqui analistas que dizem em 2026 vamos duplicar entre 22 e 26, vamos duplicar o volume de dados existentes que conhecemos hoje, vão ser duplicados em 2026. Portanto, vejam a magnitude da explosão de dados, e eu tenho que os tratar. Portanto, os dados são relevantes se eu os tratar e correlacioná-los de maneira que me dê informação relevante para eu tomar decisões. Não é? E, portanto, tenho o tema da sustentabilidade, depois tenho o crescimento brutal dos dados. Como é que eu giro esta dicotomia? Não é? Esta é outra realidade. A cloud, o advento da cloud, aparece aqui como uma primeira solução, como uma solução que vem, de facto, ajudar a tratar os dados de uma forma massiva e também, simultaneamente, abordar o tema de sustentabilidade per si, porque, de facto, são soluções mais eficientes. Mas a cloud per si, a cloud pública, aquela que nós designamos, per si não funciona sozinha, não funciona porque vocês não sei se têm a noção, mas 70% das aplicações ainda residem em data centers próprios dos clientes, em colocation, e só 30% é que estão, de facto, na cloud pública. Okay? Em edge, portanto, também nos 70% estão muita informação a residir em edge. Portanto, eu tenho que olhar também para estes 70%. Portanto, a cloud pública, per si, não é a solução só, a única solução para tratar este tema. E, portanto, o que nós nos propusemos foi, reconhecemos, no entanto, o benefício da cloud, portanto, a agilidade, e o Vasco referiu muito o tema da agilidade, da flexibilidade, do pago por uso, não é? Portanto, toda esta eficiência que a cloud potencia, mas eu tenho que trazer a cloud para os meus dados. E não tem que ser ao contrário. Eu não tenho que pegar nos meus dados e levar para a cloud. Okay? Portanto, eu tenho que ter capacidade de tratar os dados que estão no edge, e cada vez mais nós reconhecemos que a produção de dados acontece no edge, e muitas vezes eu tenho que ter a analítica e a capacidade de tomar decisões no edge, sem que tenha que necessariamente enviar para uma cloud, porque, entretanto, o carro já bateu, o carro da condução autónoma é uma boa analogia para falar-vos da relevância do tratar atempadamente os dados e toda a analítica na componente do edge, mas também no data center e nas clouds privadas, porque, de facto, nem todos os dados estão, numa relação custo-benefício, são interessantes a levar para uma cloud pública. Temas de latência, temas de soberania de dados, temas de segurança em algumas situações, temas de custo noutras situações. Não é? E, portanto, mas é neste ambiente híbrido que eu tenho que movimentar. E depois há, obviamente, outros workloads, por questões de economia, por benefícios, que a cloud pública é, de facto, a solução ideal. Portanto, é neste mundo híbrido que nós nos temos que movimentar, e nós propusemos lançar uma oferta que chamamos HP Green Lake, que, no fundo, tome isto numa visão holística, ou seja, permite dar a capacidade aos nossos clientes de ter uma visão holística, independentemente de onde os dados estão, de ter uma percepção real e uma orquestração destes dados, independentemente da localização onde eles estão. Portanto, este HP Green Lake é, de certa forma, também uma oferta correlacionada com a sustentabilidade, porque eu, de facto, só vou pagar por aquilo que estou a consumir, eu vou minimizar o overprovisioning que tenho nos meus data centers, eu não tenho necessariamente que ter mais infraestrutura do que aquela que eu necessito, e, portanto, este modelo permite-me exatamente endereçar aquilo que é consumido, okay? Minimizando o tema do overprovisioning. Também me permite, no final do contrato, eu ter a capacidade de fazer a coleta dos equipamentos e fazer a transformação digital, a transformação tecnológica, se for este o benefício, esta a vontade do cliente, e poder, desta forma, também emanar um relatório, porque estes equipamentos vão entrar dentro da nossa política que já vos falei, de recycle, de economia circular. Permite-me emanar um relatório aos nossos clientes, que são muito úteis, e isto está a acontecer hoje. Já temos vários clientes em Portugal que já temos este tipo de relatórios, que enriquece, no fundo, também o seu balanço com a informação relevante de poupanças de CO2 que contribuírem, portanto, são cada vez mais também uma métrica relevante em muitas organizações. Portanto, esta solução também permite, já hoje, ter estes tipos de automatismos
nomeadamente do ponto de vista de relatório. Nós, para além do tema da cloud, achamos que também pode ser relevante, para além do tema do pay-per-use, do scale-up e do scale-down, eu posso querer subir e descer. Há outro aspecto também relevante, eu posso também ter a necessidade, os clientes têm a necessidade de receber do seu fornecedor também a capacidade de prestação de serviço. Ou seja, eu ao externalizar para uma cloud, não é só o facto de mover os workloads para uma solução mais eficiente do ponto de vista computacional, do ponto de vista de armazenamento, mas também muitas vezes é uma solução de externalizar a minha incapacidade de recursos humanos para manter estes níveis de serviços que eu tenho que ter, para o meu negócio eu tenho que ter, e portanto também nós criamos mecanismos com os nossos parceiros de oferecer serviços modulares que permitem complementar aquilo que é a necessidade e os requisitos específicos de cada cliente. Portanto, é outro aspecto também relevante, o manage your way. Portanto, a gestão em função daquilo que é verdadeiramente a realidade de cada cliente. Isto já nos permitiu ter aqui números muito interessantes do ponto de vista de savings. Aqui eu não vou entrar em detalhe em todos eles, vocês conseguem ver ali os grandes bullets. Portanto, tem a ver fundamentalmente com a utilização da capacidade fruto de um capacity planning muito mais fino que esta solução permite, porque eu, de facto, eu vou ao cobrar também pela utilização, obriga-me a ter, de facto, portais e uma analítica muito precisa que me permite exatamente depois ter a percepção da planificação de capacidade e ter aqui uma otimização nesta perspectiva, eliminar o overprovisioning, já vos falei, a otimização do refresh da reciclagem e da transformação da tecnologia existente e, obviamente, estamos cada vez mais a inovar e colocamos normalmente as últimas tecnologias neste tipo de soluções, portanto, com consumo mais baixo do ponto de vista energético. E, obviamente, tudo isto também assenta em data centers de referência, que nos permite também aí tirar os verdadeiros partidos das eficiências energéticas. Por último, eu acho que este é o último slide, dizer-vos então como forma resumida, de facto nós hoje temos a capacidade de oferecer aos nossos clientes uma ajuda end-to-end, portanto que estes temas são obviamente transversais, não é somente tecnológico, é de processos, é de expertise, que em muitas situações específicas podem não existir, e, portanto, nós aqui aportamos um bocadinho com os nossos parceiros boas práticas que fomos implementando ao longo em inúmeros clientes, e, portanto, temos esta particularidade, este benefício. Temos serviços de advisory, numa fase inicial, que permite definir e orientar uma jornada de sustentabilidade com os nossos clientes. Temos depois, do ponto de vista operacional, e já vos falei, digamos, fruto deste portal que me permite ter uma visão holística do consumo das minhas tecnologias, permite-me, de facto, otimizar e dar a capacidade também de uma noção efetiva do que é que está a ser consumido e quem é que está a consumir, e ter a capacidade de fazer o chargeback, se for esse o caso, ou seja, a imputação de consumos ou de custos a diferentes organizações, mesmo que não seja imputado, pelo menos ter a partilhar com estas estruturas internas, o que é que eles verdadeiramente estão a consumir para terem uma percepção real e, portanto, neste caso, a eficiência operacional. E, por último, aquilo que vos falei, a nossa capacidade, de facto, de os clientes não se preocuparem com a transformação e com o que fazer com os assets no final do contrato. Temos uma oferta, obviamente, que permite agilizar todo este processo de recuperar os assets, de os transformar, de os recolocar depois no ambiente produtivo, como vos falei, 85% deles, e, portanto, de certa forma, retirar esta carga muito difícil, e muitos de vós sabem o que é que eu estou a falar, se este serviço não estivesse à disposição. Portanto, achamos que esta oferta end-to-end holística permite resolver ou minimizar, endereçar os temas da sustentabilidade que são hoje muito importantes nos nossos clientes, e estou seguro que também com a importância relevante para vós. E por isto, e assim termino. Muito obrigado. Também ficarei aqui à vossa disposição a alguma questão que queiram depois da apresentação. Muito obrigado.